Seguimos então com a leitura do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Complexidade das Obsessões, parte 4. Em razão do estágio em que muitos espíritos se movimentam no corpo físico, expressivamente aquele que diz respeito às paixões mais vigorosas, remanescentes das experiências primárias, no seu comportamento afetivo, na área dos sentimentos do amor e do ódio, surgem os anseios de dominação, muitas vezes disfarçada como necessidade emocional ou autorrealização. Nessa faixa, os conflitos existenciais permanecem ocultos, dando lugar às buscas da afetividade como a meta prioritária da existência. Havendo predominância do prazer e sensação em vez de bem-estar defluente da emoção, o amor é conflitivo e arrebatador, com nuances diversificadas, nas quais o ciúme e a desconfiança interferem a miúde, criando situações lamentáveis, sucedidas por arrependimento, desconforto moral, que não proporcionam refazimento do clima de confiança que deve existir entre aqueles que se relacionam afetivamente. Quando esses indivíduos têm primazia o amor, ei-lo que se apresenta apaixonado, arrebatador, exigindo submissão e dependência, asfixiando e atormentando. As compensações de ternura e do carinho empalidecem ante as exigências neuróticas, inquietando o ser a quem se diz amar. Quando correspondido, escraviza, e se não aceito, converte-o numa sistemática perseguição doentia, que se transforma em ódio e crueldade, levando a situações temerárias. Como consequência, a mente, em desalinho, fixa-se no outro e o falso afeto converte-se em monoideia, aturdindo o enfermo emocional, que passa a atormentar aquele que lhe tombou nas malhas infelizes do desejo, passando a sofrer-lhe as descargas vibratórias doentias. Trata-se de verdadeiras obsessões, de um espírito encarnado para outro encarnado, muito parecido com os transtornos obsessivos compulsivos, em que o paciente experimenta o desequilíbrio como realidade em razão de estar fixado o conflito na emoção, que somatiza os efeitos, produzindo os distúrbios físicos. Durante as horas de lucidez, a mente prossegue, disparando dardos vibratórios desequilibrantes na direção do outro, e quando em sono fisiológico, por efeito da fixação mental, o espírito desprende-se parcialmente do corpo e vai ao encontro do objeto da sua paixão, positiva ou negativa, tentando conúbios extravagantes, quando não mórbidos, causando mal-estar naquele que lhe padece a constrição vigorosa. De consequências perigosas, esses afetos e ódios são molestos e atraem espíritos desencarnados do mesmo teor moral, que inspiram vinganças, estimulam crimes, induzem-os às vinganças cruéis, como acontece frequentemente na sociedade terrestre. Caso ocorra a desencarnação desse indivíduo, logo desperta no além-túmulo e o motivo do seu apego assoma-lhe do inconsciente à memória e passa a investir, agora com outros elementos vibratórios, contra aquele que não lhe cedeu aos caprichos tormentosos. O que antes era uma obsessão de encarnado em relação ao outro, nessa circunstância converte-se em diferente patologia, embora a matriz que a desencadeia seja a mesma, o desequilíbrio do insensato. São mais numerosas do que se podem imaginar as obsessões entre encarnados, e, curiosamente, o fenômeno mórbido pode assumir proporções peculiares, sendo recíprocas nos parceiros que nunca se satisfazem no relacionamento, estão sempre à caça de novas sensações, de experiências que confirmam o afeto transtornado, como se o lar fosse uma arena onde as lutas são contínuas a fim de ser eleito o vencedor. O amor se aprende, se exercita, se aprofunda, não surge de maneira mágica ou sobrenatural. Nunca se impõe, jamais exige, sendo cordato e gentil. Quando se comporta de maneira inadequada, com exigências descabidas, expressa morbo emocional, distonia mental, enfermidade. Não se mede a intensidade do afeto pelas manifestações arrebatadoras, mas pelos silêncios, pelas renúncias, pela abnegação, pelo devotamento sem afetação nem angústia. É necessário treinar-se compreensão, a fim de manter-se o sentimento afetivo equilibrado e digno, não se impondo a outrem
que não o queira aceitar ou porque já esteja comprometido. Mesmo quando se estabelecem os laços de reciprocidade, ainda se faz necessária a vigilância para não se derrapar nas paixões do ego, na vulgaridade, nos caprichos que se impõem como propriedade e dominação. As obsessões entre encarnados enxameiam nos diversos ciclos do comportamento social terrestre, dando lugar a conflitos de várias ordens por invigilância mental e moral, que desarticula o sistema emocional. É de muito bom ouvir que se fique alerta em relação à maneira de amar, os anseios do coração em torno da afetividade, de forma que a ninguém se exija reciprocidade, porque se o outro não sente respostas emocionais e orgânicas idênticas, não se encontra comprometimento em direito de exigir adiante em paz. Não é o fato de amar-se alguém que se exija correspondência equivalente. Quem pretenda amar sem exigência, que treine fraternidade legítima, e no momento próprio o amor saudável e compensador surgirá, sem conflitos nem transtornos de qualquer natureza. Precatem-se, portanto, aqueles que se sentem sitiados pelas mentes encarnadas doentias, evitando sintonizar-lhes por intermédio da animosidade, correspondendo à antipatia, ao ódio, ou mantendo diálogos mentais de ira e ressentimentos. Recorra-se à oração intercessória pelo antagonista e preservem-se os sentimentos de paz e de irrestrita confiança em Deus, mantendo-se saudável e feliz. Meus amigos, Jesus ensinou: não faça aos outros aquilo que não quer para si mesmo. Não podemos forçar ninguém a nos amar, não é verdade? Nós devemos fazer a nossa parte amando. O resto é consequência, não é verdade? Ficamos por aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.